ficava andando pela cidade afora com o personagem. A minha diversão era essa daí, ficar roubando carro, ficar matando pedestre, eu gostava demais. E ficava explorando a cidade, né, com o CJ. O mapa do GTA San Andreas era muito mais complexo do que do GTA Vice City. Mas antes disso, né, antes eu conseguir o meu PlayStation 2, meu tão sonhado PlayStation 2, é, perto da minha casa, né, na rua de baixo da minha casa, assim, da minha casa dava pra ver a loja, né, tinha uma loja, tinha um fliperama, né, uns caras lá, eles montaram um fliperama, só que não era de máquina, né, aqueles negócio arcade, não, era fliperama só de videogame, PlayStation 1 e PlayStation 2. O fliperama tinha dois PlayStation 1 e um PlayStation 2. Né? Pra gente jogar PlayStation 1, 30 minutos PlayStation 1, a gente pagava 50 centavos. E pra gente jogar PlayStation 2, pra você ficar 30 minutos, você tinha que pagar no mínimo R$1, tá? Aí eu com 50 centavos, R$2, então, nossa, quando meu pai me dava R$2, eu fritava lá no fliperama, né? Eu ficava um tempão lá e jogava tudo quanto é tipo de jogo. O meu jogo favorito era o tal do Tony Hawk, né? Aí o menino, né, o Alan, né, um escurinho assim, muito bacana, eu gostava demais do Alan. Ele programava lá na TV a hora para desligar, né? A hora para ele ir lá e falar, ó, seu tempo acabou, tem que passar lugar para outro. Cara, eu ficava jogando Tony Hawk o tempo inteiro. Era o Pro Skater 4, Pro Skater 4, não sei. Cara, era um jogo fenomenal. Eu jogava no Play 1 ainda. Play 2 eu nem sonhava em jogar. Eu só via os caras jogando. Às vezes eu jogava no Play 2, mas eu gostava mesmo do Play 1. Aí jogava Need for Speed lá dos anos 90, né, no PlayStation 1. Jogava futebol, meu irmão ia lá no fliperama jogar futebol, né? E o fliperama, gente, era no bairro, então você imagina só, dava briga demais, né? Tinha uns caras muito mal encarados que ia lá, tinha um jogo que minha mãe detestava que eu jogava, que era o tal de Carmageddon, né? O jogo consistia no seguinte, a gente tinha que pegar um carro, né? Ou a gente sozinho jogava, ou uma dupla, né? Então a gente ficava lá, né? Cada um com seu controle, e tinha que ir lá atropelando um monte de gente. Quanto mais atropelasse as pessoas, mais dinheiro ganhava, né? E tinha cena absurda no jogo, era de Play 1, vocês imaginam só, o gráfico horrível, mas mesmo assim, né, era um jogo assim de carnificina total. E o povo ficava caindo no chão, orando assim, né, rezando. A gente pegava e passava o carro por cima e aumentava o ponto. Minha mãe falou, você vai jogar esse jogo mais não. Minha mãe nunca nem pisou no fliperão, mas o meu irmão que falava com a minha mãe e eu, ó, me danava, né? Mas eu falava assim, é até bom, eu vou ficar jogando esse jogo doentio não, que isso não vai valer a pena pra mim não, tá? Aí eu jogava muito do skate, adorava jogar o jogo do skate, Tony Hawk. Eu gostava muito de um personagem chamado Bob Burnquist. Cara, eu sou fã demais desse cara. Eu adorava pegar esse personagem, Bob Burnquist. Todo mundo falava dele. Pega o Bob, Bob é bom, Bob é bom. E o Bob é brasileiro, né? Aí jogava com ele, fazia um monte de ponto. Mas tinha menino lá que jogava muito mais do que eu, então eu nunca conseguia bater ponto suficiente. Mas eu adorava, eu sempre fui muito fã dos videogames. Aí depois disso, né, lá em 2005, né, o fliperama foi em 2004, mais ou menos, 2003 e 2004. Daí em 2005 que eu consegui o meu primeiro videogame. No final de 2005, meu pai comprou surpresa pra mim, ele e meu irmão, na mão lá de um chinês. E aí, aliás, de uma chinesa. E aí foi em 2006 eu consegui comprar mais jogos na mão desse cara lá, desse rapaz lá do meu bairro chamado Eduardo. Comprava muito jogo na mão dele. E ia lá pra casa, ficava o dia inteiro jogando. Eu era fã demais de videogame, cara. Nossa senhora, eu adorava Play 2. Até então eu só podia jogar na casa dos meus colegas, né? Mas assim, eles eram muito chatos, eles não deixavam eu jogar. Mãe, tá, não põe a mão não, que não sei o que, só a gente joga, você fica só olhando. Eu detestava isso, detestava, né? Eu joguei muito na casa de um amigo meu, que era irmão do dono do fliperama, né? Chamado Malcolm. E também no primo do dono do fliperama, chamado Myron. O Myron era o dono do Play 2 que ia pro fliperama, né? E quando fechava o fliperama, ele ficava com o videogame, então a gente podia ir lá na casa dele jogar, né? De vez em quando. Ele também era muito chato. Eu lembro que um jogo que fez muito sucesso na época, no PlayStation 2, foi o Need for Speed Underground. O 1, tá? O primeiro, eu adorava o 1. Não era nem o 2, não, sabe? Eu não era tão fã do 2, não. Todo mundo fala do 2, mas eu adorava o 1 e também do Most Wanted. Quando lançou o Most Wanted, eu acho que foi em 2005, não sei. Puta que pariu, aqui foi um sucesso estrondoso. Né? Mas aí poucos meses depois meu pai foi comprou um videogame e aí foda-se o resto, né? Não tava nem aí pro resto que não deixava eu jogar direito. Ficava só lá em casa, ó, fritando no videogame. Aí meu pai comprou um tal de Winning Eleven, né? Um jogo de futebol lá. Meu irmão comprou, não sei.
e fazia muito sucesso. Puta que pariu, que jogo fodido de bom, cara, o de futebol. Eu nunca fui muito fã de futebol, mas quando lançou o Wing Eleven eu tive que, né, tirar meu chapéu, porque era um jogo muito bom. De Play 2 e tal, todo mundo falava dele. Tinha o FIFA, né? Lá na casa do meu pai até hoje tem um FIFA 2006, só pra vocês terem uma ideia de tão antigo que é o FIFA. Acho que tem um FIFA 1 ainda, FIFA 2, desde 2000, 2001 eles estavam fazendo FIFA. E eu fui só comprando e tal, né? Eu colecionava jogo assim, eu era abarrotado de jogo, né? Tudo falsificado, né? Eu acho que eu tinha aqui 1 ou 2 jogos originais só, o resto era tudo falsificado. Mas dava pra me divertir bastante, né? E aí foi, 2005, 2006, né? 2006, então, nossa senhora, o GTA San Andreas eu ficava o dia inteiro jogando GTA San Andreas, o dia inteiro. Aí no meu quarto, né, o videogame ficava no meu quarto, onde eu e meu irmão dormíamos, no segundo andar, tinha uma televisãozinha, acho que era CCE, pequenininha, não sei se era CCE ou SEMP, não, mentira, era SEMP Toshiba, tinha uma TV da SEMP Toshiba lá no meu quarto, que ficava pendurada, né, e aí dava pra tirar o volume do videogame, ligar o DVD, né, porque minha família tinha comprado um DVD e deixou lá no quarto do meu irmão mesmo, lá no nosso quarto, e aí eu colocava só a música no DVD, tinha um CD lá de música, lá do meu irmão, aquelas músicas de funk, aquelas coisas assim, eu colocava lá e ficava jogando GTA San Andreas enquanto do som saía só a música lá de funk no DVD. Aí até a hora que eu tinha que ir pra escola. Pelo menos no Tito Fugência eu não estudava de manhã não, eu estudava à tarde, né? Mas aí às vezes eu matava a aula, né? Às vezes chegava na escola, não fazia nada, não copiava nada, não fazia nada na escola, cara. Nada, nada, nada. Meus cadernos eram tudo incompleto, eu não fazia bosta nenhuma. Até hoje eu tenho esses cadernos lá em casa e eles estão assim, praticamente vazios, né? Aí depois disso, né, em 2006 e tal, com muito problema lá na escola, teve um dia que eu voltei pra casa e aí a minha irmã mais velha, né, já tinha formado no Tiradentes, né, 3 anos antes, minha irmã me viu chegando em casa. Aí falou assim, ô Lucas, por que você não foi pra aula? Eu falei, eu fui. Não, você já voltou pra casa? Eu falei, porque a professora não deixou entrar. Só que eu fui mentiroso, não é que a professora não deixou entrar. Eu fiquei com vergonha de entrar na aula no meio do caminho, porque eu acho que eu tinha ido ao dentista. Minha mãe tinha uma dentista muito, muito confiável, né, que trabalhava lá no centro da cidade, no edifício Caxias, doutora Alessandra. E aí teve um dia que eu tive que ir pra lá, mas aí não deu tempo de eu voltar pra escola, né, assim, eu tinha que entrar no meio acho que no segundo ou terceiro horário. E aí era a aula de uma professora muito bacana chamada Gracinha, né? O nome dela era Graça, a gente chamava de Gracinha, que dava aula de geografia. Aí a professora foi e me viu na porta lá, aliás, não me viu não, eu que vi a professora no cantinho da porta, ela falou, não vou entrar não, que eu tô com vergonha, né? E aí eu voltei pra casa, peguei, saí da escola e voltei pra casa. Aí eu falei, não, que não tem isso não, a professora que não deixou eu entrar. Aí a Rebeca foi acreditou, né? Contou pra minha mãe ficou achando aquilo um absurdo. Aí voltei pra escola no dia seguinte. Aí tá, né? Voltei pra escola no dia seguinte e a Silvia, diretora, foi e me chamou, né? Acho que foi isso mesmo que aconteceu, eu não lembro. A Silvia, diretora, foi e me chamou e falou. Aí foi minha mãe ligou pra ela, né? E eu tava, na verdade, assim, a Silvia me chamou pra sala dela e saiu da sala. Aí eu fiquei lá, né? Fiquei lá na sala lá. E tinha um pedreiro lá da escola, né? Tinha um pedreiro, um escurinho. O cara era cruzeirense fanático, eu lembro até, o cara é bacana demais. Cruzeirense fanático. E ele tava lá na sala da direção. Aí foi minha mãe ligou pra escola. Aí eu tava sentado na cadeira lá da direção. E adivinha quem foi atender o telefone? O pedreiro da escola. O pedreiro foi atendeu. Aí falou, oi, senhora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Aí minha mãe tava procurando a diretora. Falou, a diretora não saiu aqui, a diretora não tá aqui não, acabou de dar uma saída. Daqui a pouco a senhora liga. E o cara tava... Meu irmão, você tinha que ver o nível da escola. O pedreiro tava atendendo o telefone da direção. E eu olhando aquilo tudo, eu que é isso? O que tá acontecendo nesse lugar aqui, minha gente? Que bagunça é essa? Aí voltei pra casa depois, né? Não sei o que aconteceu. Falei com a minha mãe tudo que tinha acontecido. Minha mãe achou uma bagunça dos infernos. Falou que, você não vai estudar nessa escola mais não. Você vai entrar em outra escola, eu vou falar com seu pai, você não vai estudar naquela escola mais não. Você vai esperar só esse ano acabar e em 2007 você vai pra outra escola. Aí, né, olha só o nível dessa escola, meu Deus do céu, né. Aí teve uma outra coisa que aconteceu na escola uma vez. Nossa, teve uma vez que eu apanhei de um menino, apanhei pra valer de um menino lá, acho que o nome dele era Thales.
Me arregaçou na porrada, lá na porta da minha sala. E eu não fiz nada, né? Deixou meu olho todo roxo, eu não fiz nada. O menino me quebrou na porrada, né? A outra vez lá, um menino deu um chute no meio do saco lá, que eu quase morri no meio do pátio. Que a gente tinha feito uma brincadeira lá de ligar. Na época tinha muito esse negócio de. Como é que chama? Choves, né? Tinha uma brincadeira lá do tal de Choves, né? Que essas brincadeiras que tinha, Fusca Azul, né? Isso assustou, toma dois. Aí teve uma hora lá que a gente fez uma ligação, né? Brincando um com o outro. Aí eu esqueci da ligação e veio por trás de mim, deu um chute no meio do saco, no meio das bolas, né? Eu quase desmaiei. Mas deixei pra lá que o menino era muito mais forte do que eu. O nome dele era Walter. Ele é até mais velho, né? Aí eu fiquei quase chorando, quase morrendo de dor lá, né? Mas eu aguentei e fui embora pra casa. Nossa, quase morri de dor, de verdade. Mas a escola assim era terrível, terrível. Uma das piores escolas que eu estudei em minha vida. Eu lembro que tinha uma menina lá, eu esqueci o nome dela. Acho que era Thalita, não lembro o nome do caralho da menina não. Nayara, Natália, não lembro. Ela pegou a mesa da escola, só o tampo da mesa, e pegou e deslizou com o tampo da mesa da escada lá da escola. A escada devia ter uns 50 degraus. Ela descia, subia, no meio do recreio. Todo mundo tava fazendo isso junto com ela lá, as gordinhas, as meninas tudo, os meninos. As meninas tudo piradas, as meninas tudo malucas. E fazendo isso e achando mó barato. E eu olhando lá, falei, como é que esse povo faz isso? E o povo da direção da escola só assistia. Falava, não, deixa os meninos brincando, deixa os meninos fazendo o que eles gostam. E no meio da escola, cara, você vê como é que era uma bagunça. Aí chegou no meio do ano, meu pai falou, não, quer saber? Você não vai estudar nessa escola mais não. Eu tô ganhando melhor agora, que eu tô aí, meu salário tá melhorando. Porque na época quem era presidente se eu não me engano, era o próprio Lula, né? Eu não sei se era o Lula. E eu lembro que até meus professores viviam puxando o saco do Lula na época, né? E eu não sei se era eu não sei o que estava acontecendo, mas as condições melhoraram, né? As condições melhoraram bastante. E aí meu pai falou, vou te colocar no colégio de padre. Aí meu pai sonhava em me colocar num colégio chamado Arquidiocesano, na Pampulha, né? Esse colégio era muito bom, era muito renomado. E meu pai sonhava em colocar lá. Eu falei, pai, eu não quero ir para colégio de padre. Não, mas você vai. Seus irmãos estão todos estudando em escola boa, você não precisa ficar estudando essas porcarias, não. Aí em 2006, no final do ano de 2006, tinha tomado as 500 recuperações lá. E eu ficava só na rua também, né? Em casa não fazia dever de casa, fazia nada, ia pra rua, ficava aprontando na rua o tempo inteiro com meus colegas lá, eu tinha um monte de amigos, pelo menos na rua, depois eu fiz um monte de amizade, os meninos tudo gostavam de mim. Tinha briga na rua o tempo inteiro, apanhava o tempo inteiro, mas eles tudo gostavam de mim, né? A gente brigava, levava uma surra, mas depois eu ficava amigo de todo mundo. E eles gostavam de mim pra caramba, né? Porque eu sempre fui muito bom astral. Aí depois de um tempo, o que aconteceu? Minha mãe foi buscar minha transferência na escola. Esse menino vai sair daqui, não precisa desse daqui mais não. Mas ele pegou recuperação, não interessa, né? Eu aviso lá que ele ficou um ano sem estudar. Quando eu fui buscar a transferência, pergunta se tinha minha matrícula na escola. Não tinha. Eu fiquei um ano no Tito Fulgência sem estar matriculado lá. É como se eu não tivesse matriculado na escola. Eu só ia lá, entrava na sala, usando uniforme e tal, mas não estava matriculado. Não estava matriculado na escola. Vocês imaginem só. Eu não estava matriculado. Fiquei um ano lá, assim, de férias, colônia de férias, gastando dinheiro de passagem, passando aquele aborrecimento todo. Eu me lembro até uma vez que eu fui pra escola, cara. Puta que pariu. Eu lembro que eu fui pra escola e aí o cobrador falou assim, se você entrar no ônibus sem pagar passagem, né, eu vou deixar você descer só lá no final do ônibus. Eu fiquei morrendo de medo. Falei, nossa, como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro, meu pai não vai me dar dinheiro de passagem e tal. Aí teve um dia lá que meu pai me deu dinheiro de passagem, até me deu. Minha mãe que me deu, na verdade, né? Minha mãe foi, toma esse dinheiro aqui, você guarda. Porque direto e reto os meninos iam e me roubavam. Me roubavam lá na escola, né? Ou abria minha mochila, né? Porque as calças não tinham bolso, né? Tinham bolso, mas era muito raso. Ou abria minha mochila e roubava o dinheiro, né? Eles entravam lá no meio do recreio. Ou faziam isso. Ou então, eu perdia a merda de dinheiro. Sempre acontecia isso comigo. E aí eu tinha que chegar lá no ônibus, entrava de fininho, descia. E em vez de eu ser esperto, né? Sentar no banco da frente de um ônibus, o que eu fazia? Eu tinha que entrar, eu sempre pegava e ia pra trás. Aí teve um dia lá que o mesmo cobrador, ele me viu, cara. O mesmo cobrador me viu e falou, você vai descer lá no final do ônibus. Eu falei, não, você não pode fazer isso comigo não. Ele pegou minha mochila à força. Olha como é que esses caras eram covardes. Eu tinha o quê? 10 para 11 anos de idade. Ele pegou minha mochila à força e falou assim, você vai descer no final do ônibus. Mas, graças a Deus, era voltando para minha casa, né? E a minha casa fica perto do final do 1502.
Mas mesmo assim, não é perto, eram 3 quilômetros. Para um menino de 10, 11 anos de idade ter que andar esse tempo todo, esse lugar, essa distância toda para voltar para casa, ia preocupar todo mundo da minha família. Aí pouco depois de ter passado do ponto de ônibus para eu descer da minha casa, aí uma mulher foi e falou com o cobrador. Nossa, eu lembro até hoje, cara, eu lembro até hoje. A mulher foi e me viu chorando no ônibus e falou assim, o que foi, menino? Eu falei, o cobrador pegou minha mochila e tal, falou que eu vou descer no ponto final. A mulher foi e pegou o cartão de passagem dela, pagou minha passagem e deu uma lição de moral, assim, de acabar com a alma do cobrador. Falou assim, quando é jogador quando é torcedor esses torcedores de torcida organizada aí, vocês não fazem nada. Quando entra bandido, quando entra vagabundo marginal, vocês não fazem, vocês ficam tudo com o cu na mão. Agora, quando entra um menino para ir para estudar, para escola e tal, vocês ficam fazendo isso, vocês são palhaços. E o cobrador ficou lá piorninho assim. Foi a mulher, me deu minha mochila. Eu até hoje agradeço a mulher, eu nem sei quem é, mas nossa, que Deus abençoe a vida dela. Ela foi e me deu minha mochila, eu desci e fui embora para casa. Já era o que? Umas 6 da noite, né? Aí eu fui pra casa, minha mãe viu eu chorando lá, desesperado, perguntou o que tinha acontecido, fiquei caladinho, fingindo que não tinha acontecido nada. Mas era assim, cara, a minha vida tava assim, com 10, 11 anos de idade, era muito radical, dos 8 aos 11 anos de idade foi muito radical, sabe? Muito, muito difícil, foi muito complicado. Mas foi, né, pelo menos eu consegui sobreviver aí. Aí minha mãe falou com meu pai, e aí, o que nós vamos fazer com esse menino? O menino só toma recuperação, tem que ficar pegando ônibus para ir para a escola sozinho, né? Os irmãos dele tudo estão estudando no Tiradentes lá, eles estão confortáveis, porque pelo menos lá no Tiradentes meus irmãos não davam tanto problema. Meu irmão dava problema demais, o Leandro dava problema demais. Mas no meu caso era diferente, porque era eu sozinho, né? Eu não estava próximo dos meus irmãos. Né? Meu irmão lá no Tiradentes, ele estava do lado da minha irmã Jussara e Rebeca. Todo mundo conhecia todo mundo ali. Né? Agora eu não, era sozinho, era eu e Deus. Aí minha mãe falou com meu pai, vai colocar aí no arquidiocesano mesmo, no colégio de padre. Meu pai falou, vou colocar. Aí uma amiga da minha mãe, chamada Solange, morava lá no Tupi, todo mundo lá em casa é amigo da Solange, né? Do marido dela, do filho dela, porque o marido da Solange, eu acho que é Listinho o nome dele, ele que foi o responsável por nos oferecer um computador pela primeira vez lá em casa. Lá em casa teve computador pela primeira vez em 2003. Ficava lá no terraço lá em casa, né? Lá de casa não estava construído o terraço ainda, só tinha acho que 2 cômodos no terraço, né? Era um quartinho, aliás, um quartinho, né? Um quarto maior e um banheiro. E lá do alto, lá de casa, dava para ver a cidade toda. Aí do quartinho, meu pai foi e deixou o computador. E era lá que a gente ficava mexendo nos sites e tal, né? Antigamente não tinha essa imensidão de coisas que tem na internet de hoje, mas a gente ficava lá, né? E foi o Listinho que vendeu o computador para minha mãe e para minha família. Meu pai comprou, achou aquilo surreal, né? Porque meu pai, na verdade, meu pai já mexia em computador no Copom, mas em casa não, né? E a gente ficava lá, e eu ficava maravilhado, porque minha irmã tinha comprado um jogo chamado The Sims, né? A Rebeca, ela tinha uma amiga lá que ajudou a instalar o The Sims no computador. Acho que era o The Sims 2, 1 ou 2, um dos primeiros, com os personagens tudo quadrado e tal. E a Rebeca jogava The Sims o tempo inteiro, ela não deixava a gente jogar, mas a gente jogava mesmo assim, né? E ela detestava. Por que vocês estão jogando, mexendo no meu jogo? Que sacanagem, o jogo é meu, vocês não tem que estar mexendo no meu jogo não. Mas a gente sempre entrava lá no jogo e jogava escondido dela. Mas fora isso, quando não tinha como jogar The Sims, a gente ficava no Paint, né? Ficava fazendo uns desenhos lá no Paint. E tinha um jogo que eu adorava. Era um jogo de esqui, que tinha no Windows mesmo, né? O Windows, nem era o Windows XP, não, era o Windows 98, porra. Era o 98. Aí tinha um joguinho lá de esqui, né? Tinha que ficar controlando o bonequinho pra desviar das árvores. Eu adorava esse jogo, né? Ficava só com as teclas. E ficava jogando isso aí só à noite, porque à noite era o único momento que eu podia jogar, né, lá em casa. Acho que era cada um tinha um horário para mexer no computador. 4 irmãos, né, um computador só, então cada um podia mexer no computador em determinado horário. Minha irmã ficava lá no bate-papo UOL, ela adorava o UOL, bate-papo UOL, ficava no MSN, que era a maior fama na época, né, o MSN. Quando surgiu o MSN, puta que pariu, né? Mas pouco antes de surgir o MSN, a gente ficava lá, né, na internet, na Surface. E a gente usava como navegador o Internet Explorer, não era o Google ainda, não era Google, era o Explorer, e um site chamado msn.com. Tudo que a gente usava como pesquisa era o msn.com.
Então, todo mundo lá em casa criou e-mail, foi no Hotmail, né? Acho que era Hotmail. Todo mundo criou no Hotmail, eu mesmo tenho a minha conta no Hotmail até hoje. E meu pai também, meu pai tem uma conta, pra vocês terem uma ideia, meu pai tem uma conta no Hotmail desde 2004. Desde 2004. Na verdade, nem é Hotmail não, IG. Meu pai tem uma conta da IG desde 2004. Aí eu via meu pai entrando lá no IG, meu pai adorava ler notícias do IG, né? Duas coisas que meu pai adorava ficar mexendo. Era no IG e era jogar Free Cell, que é aquele joguinho de cartinha, né? E eu adorava entrar no site chamado iguinho.com.br, que era um site infantil, né, da IG, que era de desenho animado. Aí tinha Zuzubalândia, tinha uns personagens lá do Iguinho que eu adorava. Ficava jogando o jogo deles, eu ficava lá o tempo inteiro jogando, vidrado. Eu adorava aquele joguinho. E tinha um site também chamado fliperama.com. Fliperama. Só jogo bom. Puta que pariu, era só jogo maravilhoso. Eu adorava esse joguinho, cara. Fliperama.com. Aí teve um dia lá que eu achei um jogo, cara. Achei um jogo lá de nave. Tinha uma nave espacial assim. Eu não lembro o nome do jogo até hoje. Mas o joguinho era de nave espacial. Você tinha que passar por cima das torres e destruindo torre por torre, jogando uma bombinha assim, ó. Passava com a nave e você não podia errar, né, a bombinha, porque senão a nave, cada hora que ela voltava mais baixa. E aí, determinado tempo, né, se você perdesse lá a hora certinha de jogar a bomba, você ia batia na torre. Era assim o jogo, eu gostava demais. E todo mundo lá de casa viu, né, descobriu esse jogo aí por minha causa, e aí começou a jogar também. E também entrava nos outros sites, né, Cartoon Network, porque lá em casa tem TV a cabo desde 95. Aí no Cartoon Network falava, entra no site Cartoon Network, tem o jogo tal. Aí tinha um jogo lá do Dudu e Edu. Aí jogava o jogo do Dudu e Edu, tinha que fazer uns encanamentos lá, né, até sair de um lado do outro, né, tinha que fazer isso daí. Eu adorava esse jogo também. Aí no Cartoon Network tinha os jogos da Nick também. Cara, eu ficava lá um tempão, ficava jogando um tempão, eu adorava isso tudo. E aí foi. Depois veio o MSN, aí com o MSN a gente começava a ter contato com as outras pessoas, né? Na época, telefone celular, os únicos que tinham telefone celular eram meu pai, minha mãe e a Rebeca, né? Meu pai comprou um telefone para minha mãe, era aquele Nokia, aquele tijolão mesmo, tijolão, e meu pai tinha o outro Nokia também, tijolão, só que a tela do meu pai, em vez de ser verde, era azul, e o da minha mãe era verde. Aí minha mãe tinha um jogo lá de celular, eu acho que era Space Impact, que era um jogo lá de nave. Que é o jogo, aquele jogo clássico do Nokia, né? O Nokia tijolão, que você vai destruindo os monstros lá, as navezinhas com a sua nave. E jogava esse jogo. Tinha o jogo da cobrinha, né? O famoso jogo da cobrinha no celular de Nokia tijolão. E assim vai. Aí minha irmã mais velha ganhou um celular pela primeira vez, foi lá em 2001, 2002, não sei. Ela ganhou o celular da Xuxa, né? Nem lembro qual que era, a 20, não sei. Ganhou o telefone da Xuxa, da Oi. Veio até na caixa verde assim, verde escura e com o símbolo amarelo da Oi no meio. A minha irmã ganhou esse celular. Então eram os três únicos que tinham celular na época, né? Ninguém mais tinha. Depois, foi só depois lá em 2008, eu acho, 2009, que eu comprei um celular pra mim. Meu pai, na verdade, comprou um celular pra mim. Mas eu já tinha o quê? Quase 15 anos de idade, né? Acho que era 13 para 14 anos de idade. 13, 14 anos de idade. Mas a nossa vida era assim. Aí o computador ficou o mesmo, né? Foi trocando depois as peças, porque o computador já estava ficando mais velho, foi trocando processador e tal. Meu pai direto e reto levava lá no listinho para trocar, mas aí depois eu acho que o listinho parou, ficou muito caro, e aí meu pai foi e trocou. O cara, né, trocou de técnico, né, para fazer a manutenção do computador. Ele foi, né? Eu tinha um videogame e o povo lá tinha um computador. Só que na época, gente, para entrar na internet não podia entrar todo dia não, era só final de semana. Era internet de escada. Você tinha que entrar lá no Oi Velox, né, que foi o que meu pai assinou na época. Oi Velox e tinha que ir lá clicava, conectar com o mouse. Aí ficava lá uma chiadeira danada, ficava chiando até conseguir entrar. Só podia entrar depois, acho que era de 1h da tarde na sexta-feira, no sábado. E aí dava domingo, meia-noite, parava de mexer, porque eram os únicos dias que a gente podia mexer gratuitamente, né? Então não precisava pagar a internet, né? A gente entrava na internet só sábado e domingo, que eram dias gratuitos. A Oi permitia fazer isso. E era desse jeito, a gente vivia muito bem, porque o resto a gente ficava na rua, né? A gente ficava na rua lá brincando.
né? Tinha os festivais, direto e reto tinha festival, e eu ficava andando descalço pelo bairro inteiro afora. Aí encontrava lá o festival, um monte de criança, eu entrava no meio, aí os caras que organizavam os eventos deixavam eu entrar na frente, porque eu era pequenininho, né? Os pequenininhos primeiro, aí eu entrava primeiro, ficava lá brincando, pula, cama elástica, comprava algodão doce e tal. E a minha vida era muito boa. Aí depois disso, 2007, né? 2007, minha mãe foi e falou assim, ó, ele não vai estudar no arquidiocesano, não, ele vai estudar numa escola perto aqui, porque a Solange, a esposa do Listim, ela tem um filho, né, o Saulo, acho que era o Saulo ou amigo do Saulo, não sei, que estudou lá no IEMP, e aqui no Guarani, é bem mais perto, não é lá no Planalto, é aqui no Guarani, pertinho daqui de casa, e diz que a escola é muito boa, e era particular, então eu seria o primeiro filho lá de casa a estudar numa escola particular, né? Aí meu pai falou, então tá tudo bem, deixa o menino lá. Aí entrei no IEMP, né? Fiz uma prova lá, fiz a prova para conseguir entrar na escola. Aí o povo lá avaliou, falou que minha nota foi boa. E aí entrei na escola. Eu nem estudava, eu nunca fui de estudar. Até esse momento eu não estudava bolhufas nenhuma. Eu só gostava de ler aquilo que me interessava. Eu gostava de desenhar pra caramba, meus cadernos é tudo rabiscado de desenho. Rabiscava nos cadernos dos meus irmãos, porque meus irmãos eles iam passando de ano, deixavam os cadernos velhos lá no baú, lá de casa. Eu pegava os cadernos do baú e ficava rabiscando, fazendo desenho. Nunca soube desenhar direito, né? Eu acho que quando eu aprendi a rabiscar foi com meus 6, 7 anos de idade. Minha mãe frequentava um dentista lá na Rua Jacuí, na esquina da Rua Jacuí. Aí enquanto eu fiquei lá no consultório, né, esperando a minha mãe, aí vieram duas atendentes, me viram lá sentado na poltrona, uma poltrona de couro branco, eu lembro até hoje, estava lá sentado. Aí elas falaram, ô menininho, o que você está fazendo aí? Você quer desenhar? Eu falei, eu quero, mas eu não sei desenhar. Aí elas me ensinaram a fazer um bonequinho de palitinho, né? E depois que eu aprendi aquilo, eu fiquei assim, nossa, eu sei desenhar um boneco de palitinho, elas me ensinaram, agora eu sei. Aí eu fiquei maravilhado, eu ia pra casa fazer um monte de rabisco, e daí eu não parei mais, fiquei desenhando tudo. Gostava demais de desenhar. Aí o povo ficava, impressionado com meus desenhos. Você desenha bem pra caramba e tal. E eu não sabia desenhar até os 6, 7 anos de idade. Foi graças a essas duas atendentes, né, de dentistas lá que estavam lá no consultório e me ensinaram a desenhar. Me deram um papel, uma caneta, eu ficava rabiscando. E elas fizeram um monte de bonequinho de palitinho, menininho. E depois eu não parei mais, rabiscava os cadernos dos meus irmãos, eu adorava desenhar. Cara, é fantástico, viu? Assim, a vida vai ensinando umas coisas assim, né, que você até fica impressionado com o tempo. Depois não parei de desenhar, adorava desenhar. Aí fui pro IEMP, né, e comecei a estudar lá em 2007, fevereiro de 2007.